Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez na transmissão da Palavra de Deus, no ensino e no discipulado. Eu quero desde já agradecer a sua audiência, pedir a você para poder ir compartilhando aí o link desse programa, convidando mais pessoas para assistir. Se você estiver assistindo pela televisão, vai convidando mais pessoas para que possam assistir esse programa. Se você estiver assistindo pela internet, vai compartilhando esse link aí, para que mais pessoas também sejam abençoadas e edificadas. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de política. Não vamos falar de político, tá? É diferente. Nós vamos falar de política, ainda mais esse ano que é um ano de eleições municipais, e eles estão entre nós. Depois de 4 anos, começam a aparecer aquelas figurinhas, né? Começam a frequentar o culto, começam a fazer visita aos membros da igreja, começam a fazer visita ao pastor, né? Eles estão entre nós pedindo o nosso voto. E a nossa conversa de hoje é isso, né? O crente pode mexer com política, o crente pode se envolver com política, o crente pode participar de política. Como que é essa questão aí? Então, para falar sobre isso, nós estamos hoje com o pastor Nivaldo Schmidel. Ele é pastor da Igreja Batista Renascer, no bairro Ideal, aqui na cidade de Ipatinga. Ele é professor de educação física, é isso? Se eu me lembro. Jornalista, escritor e coordenador político. Pastor Nivaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu estou muito feliz, pastor Adriano, de estar aqui na TV Caravelas, de participar pela primeira vez, né? Depois de tanto tempo a gente conversando e estar presente aqui. E eu me sinto muito honrado de estar concluindo esse convite e falar de um tema tão, por que não dizer, um tema presente, um tema atual. O brasileiro, acho que finalmente assim está despertando para essas discussões. Para política, né? Política, é um assunto vasto. Você que está assistindo pela internet, deixe seus comentários. O que você acha? Você acha que o cristão pode mexer com política? O cristão pode se envolver com política? Coloca aí nos comentários que a gente quer ler o que você pensa a respeito disso. A gente quer saber o que a nossa audiência pensa. E já vamos começar com essa pergunta, né, pastor? O cristão pode se envolver com política? Sim, vou ser bem enfático que sim, porque como que você vai viver no mundo aqui da terra? Você é um cristão. Cristão é aquele que é seguidor do cristianismo, aquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E se você está aqui nessa terra, você é participante como um cidadão, como uma cidadã, obviamente que a política faz parte do seu contexto. Tem eleição esse ano, você pode até não querer votar, mas tem as eleições são para quê? São para dar voz às pessoas que dizem que vão nos representar nas questões governamentais. Aí como que você vai... o cristão assim, não vou envolver com política, tá ok, você pode até não envolver, é um direito seu. Eu sou cidadão do céu, né? É um direito de a pessoa não se envolver, só que aí vem a eleição, pastor Adriano, aí ganha e se perde, aí tem lá os candidatos que serão eleitos, depois o mesmo cristão vira, mas esse fulano aqui foi eleito? Não pode e tal, e começa a debater, porque aí você defende, você está reclamando de quê? Você é um cristão, se você não pode se envolver, então você não pode falar nada do resultado. O que acontecer lá, você fica calado e pronto. Então, o cristão, ele, como cidadã, sim, ele deve e pode, se quiser, óbvio, se envolver na política. Pelo menos ter informações, o mínimo que ele pode fazer é ter informações sobre esse assunto. Tem uma máxima que o pessoal fica dizendo, né, que a futebol, política, religião não se discute. O que você acha disso? Eu acho muito bom quando eu fiquei sabendo dessa pergunta. Política, eu sei que o nosso tempo é curto, eu tenho que ser bem assim sucinto, eu vou tentar ser sucinto.
Porque essas três questões, experiência de vida, eu passei por elas, né? Aí, o que acontece? Não se discute futebol. O futebol, ele faz parte da minha vida desde criança, entendeu? Desde criança e tal. E, inclusive, pastor, eu ia ser jogador profissional, eu ia para o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, estava disputando o campeonato da Liga lá de Valadares. Tive 2 amigos que foram para o Cruzeiro, tinha o Marçal, o Geraldão, que era do meu time. E o Geraldão, inclusive, chegou à seleção brasileira, entendeu? Jogou em vários times. E o último jogo que eu fiz, eu joguei contra o Geraldão, entendeu? Porque eu estava no outro time e não no mesmo que ele estava jogando. Então eu tive um acidente e não pude ser um jogador profissional, porque eu iria para o Cruzeiro Esporte Clube no próximo ano, quando eu fizesse 18 anos. Meu pai não assinava, porque o menor e ele, né, a igreja que ele pertencia, proibia falar de futebol e tal. Aí, então, eu tinha que esperar fazer 18 anos para eu mesmo poder assinar o meu contrato, certo? Sim. Meu pai não autorizava. Mas antes dessa época, eu tive um acidente e não pude ser jogador profissional de futebol. Mas depois Deus me curou, eu voltei a participar de futebol, fui campeão aqui em Patinga, fui campeão como jogador, ganhei títulos como na parte técnica, aqui em várias, né, tem um projeto social de futebol, futsal. Então, essa é o futebol, ele pode ser usado para abençoar muitas vidas. Se discute sim futebol. Aí você fala assim, não discute política. Nós acabamos de falar aqui já no início, o cristão pode se envolver em política? Claro que pode, porque nós vamos conversar durante esse programa, você vai ver por que o cristão pode se envolver em política. E religião? A religião não se discute. Claro que se discute, cada um tem o direito de ter a sua religião, mas também tem direito de mudar. Do mesmo jeito que a pessoa crê de uma forma hoje, pastor Antônio, Adriano. Adriano. O pastor Antônio vai assistir esse programa e ele vai né, reproduzir. Um abraço aí, pastor Antônio Carlos. Ele fez aniversário ontem. Fez aniversário essa semana. Fez aniversário. Parabéns pro pastor Antônio Carlos. Um abraço para ele. Tá registrado aqui, hein, o nosso abraço. Foi boca. Só faltou o convite pro churrasco. É mesmo. Então, se discute as 3 coisas. Claro que se discute para quê? Discute para procurar entender e saber o que cada um pode trazer de melhor para a sociedade. Ok. Quando as pessoas falam comigo assim, a política, futebol e religião não se discute, eu falei assim, mas aí a vida perde a graça, né? Os 3 assuntos que pairam sobre a humanidade. Mas, pastor, você não acha que esse receio do cristão com a política tem muito a ver? A gente tem visto, por exemplo, o nosso Congresso é um verdadeiro balcão de negócios, né? Eu voto, eu aprovo pautas, que, além de ser do meu interesse, aquelas que me interessam, me beneficiam de alguma forma, né? O meu bolso, eu não sei como que são negociados lá, a gente ouve direto nos jornais, e isso cheira um pouco a um pouco de... Dá um mal-estar no brasileiro, né? Tipo assim, o camarada está se vendendo, quer dizer, ele vai pautar assuntos de acordo com que encherem o bolso dele, né? Me corrija se eu estiver errado. Talvez essa questão, esse tipo de comportamento não faz com que as pessoas tenham essa resistência à política? Pastor Adriano, é óbvio que sim, porque as pessoas, vamos assim dizer, né? Eu não estou com dados técnicos, mas a impressão que a gente tem, estou falando de opiniões, o que a gente ouve. Isso. Então, as pessoas quando falam que são decepcionadas com a questão política, com os políticos, o culpado é o próprio político. Isso. Se você tem grandes líderes, você vai espelhar neles e ver que eles realmente estão fazendo alguma coisa em prol daquilo que ele foi eleito. Se é um vereador, se é um prefeito, né? Se é um deputado estadual, se é um federal, se é um senador, governador, presidente da República. Então, é óbvio que ele é incumbido de uma função em que quem votou nele e quem não votou também se espera o comportamento dele
para trabalhar em prol da sociedade. Quando você vê que existem essas negociatas, a imprensa mostra, sim, e a gente vê aí... Eu falei congresso, mas isso acontece também em câmaras municipais, né? De repente você vê um vereador que foi seu vizinho aprovando uma coisa que a favor de uma plataforma que ele foi contra durante toda a campanha. Hoje em dia está muito difícil falar as coisas, porque as pessoas... A justiça, né? A pessoa pode te pedir uma indenização aí, te levar para... Então a gente fala assim, meio solto as coisas. Isso. Eu não posso dar nome, a gente não pode citar hoje. Não. A gente fala um negócio assim, bem solto, né? Isso. Bem solto, mas falando desse... Tem que ser bem subliminar. Bem subliminar. Falando subliminarmente, pastor Adriano Papa, o que a gente ouve falar de Ipatinga ou falar fora de Ipatinga, e dá vontade até de falar, sabe? Mas a gente não pode, que a gente tem que segurar, né? A gente eu disse, nós vamos falar de política, não de político hoje. Não de político hoje. Mas a gente ouve cada coisa estarrecedora. Hoje mesmo eu ouvi um depoimento de uma pessoa, de um vereador, não vou falar a cidade não, que enriqueceu... Lá do Japão. Lá do Japão. Acho que é lá no Japão, Japão. Que enriqueceu com um mandato só. Um mandato só. Então eu falei, mas como que ele enriqueceu? É só no Japão que acontece isso. Aí a pessoa me explicou como, me deu detalhes de como essa pessoa ficou rica. Aí eu, mas... Então, aí realmente o eleitor, quando fica sabendo o nome, fica sabendo da pessoa, aí o que ele vai pensar do político? Infelizmente, esses maus exemplos trazem a meditação da pessoa a não querer saber de falar em política e nem de políticos. Tá certo. E falando dessa mais ou menos disso, né? Como que deve ser a postura de um político cristão na questão ética, moral, assunto como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, liberdade religiosa, como que deve ser a postura desse político? Pois você está falando da pergunta sobre cristão, né? Isso. O político cristão. Bom, aí Porque, na verdade, ele é um político para todos, né? Mas... Aí como é que fica isso? Para ele vai ser mais difícil, porque eu trouxe uma Bíblia, certo? O cristão obedece o quê? Ele segue... A regra de fé é a Bíblia. Então não é as outras regras da vida, não. Ele vai pautar a vida dele aqui, na palavra de Deus. Aí, pastor, aí ele vai, às vezes, desagradar a muitos interesses, né, diversos, como você até falou. Uhum. E aí, se ele é cristão verdadeiramente, crê na palavra, ele vai ser fiel, agradando ou desagradando a palavra de Deus. Se ele é cristão, ele é seguidor de Cristo, ele tem o caráter de Jesus Cristo. Aí, Jesus lidou com todo tipo de pessoa, mas Jesus mudou o tipo de vida dele? Não. Ele discriminou alguém? Não. Ele fez acepção de pessoas? Não. Ele cuidou de todos. Ele ajudou a todos. Inclusive, pastor, quando a pessoa chegava para ele nunca perguntou assim, qual partido que você é filiado? Jesus nunca perguntou a ninguém qual a sua religião. Ele nunca voltou ninguém para trás, né? Volta outro dia, volta amanhã. Nós cristãos também temos que aprender com Jesus assim, essa questão de não, eu sou cristão, mas também, sabe, eu não mexo com isso porque eu sou cristão. Mas Jesus ia em todos os lugares. Jesus conversava com todo tipo de pessoa. Ele ia conversava com político, com pessoas de várias ramos da sociedade. Ele nunca deixou de ser Cristo por causa disso. O cristão que está lá na política, aí essas perguntas que você me fez aí, quando o político tiver que decidir o assunto sobre aborto, ele vai ver o que está na palavra. O que a palavra diz? A palavra diz o seguinte, que Deus é a favor da vida. A vida é um dom de Deus. Aí você vai cuidar do dom de Deus. E falar sobre aborto, antes de vir para cá, pastor, me veio à memória uma coisa muito interessante. Essa questão do aborto, ela está muito assim, presente na sociedade brasileira e no mundo inteiro. Eu não conheço meu pai biológico, eu não conheço minha mãe.
se Deus permitir, antes que eu parta dessa vida e que eles estiverem vivos, que eu os conheça. Não os conheço. E existem teses, histórias de quem são, mas a minha mãe pode ter sido uma prostituta, o meu pai pode ter sido, eu não sei, tem várias histórias, entendeu? E pense bem, quando a minha mãe engravidou de mim, foi uma situação complicada, seja ela quem ela fosse, situação difícil. O aborto estava ali presente como opção para que eu não viesse a viver, porque se eu não vivesse, eu seria um estorvo, eu seria um problema menos. Eu era um problema para 1961, pastor. 1960 era um problema difícil demais. E o aborto, para mim, era o melhor caminho. E hoje você está me entrevistando aqui porque eu não fui abortado. Então a pessoa fala, tem que abortar por causa disso, porque aconteceu isso. Poxa vida, quer dizer então que você que defende que o aborto tem que ser realizado por causa disso, você está dizendo que eu deveria ter morrido, né? Porque a minha situação não era de um casal, não era de um casamento normal, a minha situação é totalmente desconhecida, para você ter uma ideia. Pode ser coisas assim que talvez não me revelem, por certo até não querem que eu saiba a verdade. Então o aborto não é uma decisão assim de que ser tomada, porque a vida é um dom de Deus. Então essas questões de casamento, pessoas do mesmo sexo. Bom, é uma questão de que eu vou olhar a palavra de Deus. Agora, cada indivíduo, homem ou mulher, decide viver a sua vida do jeito que quiser. Aí depois vai dar conta diante de Deus, mas como cristão e na questão política, aí primeiro eu vou analisar a palavra de Deus. Aquilo que a palavra me autoriza, eu faço. O que me autoriza, eu não faço. Entendi. Na eleição passada, a eleição para presidente, né, ficou muito evidente o envolvimento da igreja na política, né? Isso é fato. Seja de esquerda, de direita, né, a igreja entrou de cabeça, a igreja evangélica brasileira entrou de cabeça nisso daí. E hoje se discute muito sobre separação entre igreja e Estado. Como que você vê isso num contexto assim político? Olha, a igreja é formada por quem? Por eleitores. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer que no dia... É o que está em debate ultimamente, né? Separa igreja e Estado, não é certo em lugar nenhum do mundo. Mas quer dizer, então, que no dia 6 de outubro... todos os pastores do Brasil, você e eu que sou pastor, vão falar para os nossos membros assim, nós vamos passar o dia orando e ninguém vai votar. Porque se você está votando é uma atitude política. Sim. Você está sendo um cidadão que está cumprindo com o direito de voto, é um direito que você tem, que tem país que nem tem esse direito de fazer isso. Isso. E nós moramos num país que nos dá o direito de votar, entendeu? E até de ser candidato também, você tem o direito de votar e tem o direito de ser votado. Se você quiser ser candidato, você procura um partido, se filia e se prepara para ser candidato. Você tem direito também, é o direito. E aí, o cristão simplesmente, aí nós dois somos pastores, vamos falar, não, dia 6 de outubro é o dia da eleição, ninguém vai mexer com isso. Nós vamos orar e jejuar, ficar aqui orando para o Brasil ser abençoado e não vamos fazer a nossa função de votar. Ué, que é isso? Então, igreja e Estado... as funções de cada um é diferente. Claro que a igreja trabalha o lado espiritual, abençoar a nação, orar pelas autoridades, e a questão política que tem a ver com a arte de governar, a arte de cuidar da cidade, cuidar do estado, as pessoas realmente têm essa tarefa. Mas aí vamos ver o seguinte, a igreja, ela só ora, a igreja não age, porque eu fico pensando, pastor, o seguinte, quer dizer então que o cristão, ele é cristão só lá nas 2 horas de culto, no outro dia de manhã, 4 horas da manhã, 4h30, ele tem que ir ele é padeiro. Aí na hora que ele vai ser padeiro, ele é o quê? Ele deixa de ser cristão porque ele é padeiro? Não, né? Lógico que não. Não, mas aí não, ele vai ser padeiro. Trabalha numa fábrica, trabalha na Uzi Minas, trabalha em outra empresa. Não, agora eu não sou cristão mais não. Trabalha no supermercado, eu não sou cristão mais não. Trabalha de pedreiro. O que é isso?
Se eu sou cristão, pastor, 24... Então eu não estou entendendo. Ele é cristão uma hora, outra hora não é. Eu acho que tem um negócio aí meio estranho, meio místico, que parece que cristão é cristão na hora do culto, né? Sim. Na hora do culto nós somos cristãos, oh, maravilha, mas saiu fora do templo aí, meu filho, cada um por si, Deus por todos. Não tem mais isso não. Eu sou cristão tomando café da manhã, eu sou cristão vivendo, estudando, dando aula, eu sou cristão em qualquer área da minha vida, eu sou cristão em qualquer lugar, dormindo, eu sou cristão acordado, trabalhando, em qualquer lazer, eu estou na praia, eu sou cristão, eu estou no cinema, eu sou cristão, estou no estádio de futebol, eu sou cristão, em qualquer lugar. Aquele moço, o João Leite, eu sou cruzeirense, não fanático, desculpa os atleticanos aí, mas o João Leite... Não desliguem a TV, tá? Perdoa-lhes. Eu também sou cruzeirense, mas perdoa-lhes. Mas o João Leite era goleiro do Atlético, e ele ficou famoso no Brasil e no mundo, porque quando ele entrava no campo, o que ele fazia, pastor? Você é novo, você não vai lembrar disso? Não. Ele levava uma Bíblia, pastor, e entregava para o outro goleiro, todo jogo. E isso foi uma marca do João Leite. Ele foi um dos primeiros pregadores dentro de campo, levando a palavra de Deus. Cristão, goleiro do Atlético Mineiro e pregando a palavra de Deus. Antes da bola, a Bíblia era entregue. Tá certo, amém. E será que consegue ser cristão e atleticano também? A brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. Vamos lá, que o nosso assunto é política. Religião, esporte a gente discute em outro... A gente faz outro programa sobre esporte. Só para falar sobre esporte. Mas brincadeiras à parte. Quem me conhece particularmente sabe que eu sou. Mas, pastor, você falou uma coisa aqui interessante sobre... O cristão também tem direito até de ser votado. Vamos lá para a pergunta... polêmica também, que se fala muito, se debate muito entre as igrejas. Vamos começar com o cristão, depois vou fazer essa mesma pergunta. O cristão pode se candidatar à política? Ai. Vamos lá. E depois eu vou subir o patamar. Vou fazer a mesma pergunta. Vou beber uma água aqui. Ok. Olha, a política... se é a arte de governar, se é para fazer o melhor para a sociedade, para o povo de uma cidade, para o povo de um estado, de uma nação, então é coisa de Deus. Porque Deus é amor. Deus criou... Quem criou o mundo? Nós cremos que foi Deus. E tudo que ele fez o Jardim do Éden, e governou muito bem o Jardim do Éden, depois fez o Jardim do Éden, depois deu para o Adão e a Eva governar. Falou, sim, vocês vão organizar esse negócio aqui, né? Administrar, dominar a terra. Ele era o prefeito e a Eva, eu não sei, primeira dama, não sei. Pode ser. Vamos dizer, vamos fazer aqui né? Ele era o prefeito, ele era o governador, ele era o presidente da nação ali. Ele cuidava de tudo, ele mandava em tudo, certo? Era tudo perfeito, não era? Sim. E Deus, inclusive, ia lá conversar com ele, não era? Com os dois. Por causa da desobediência do pecado, eles foram expulsos, aí perderam o lugar bom. Aí eles não foram administrar lugar bom. Aí eles foram administrar um lugar ruim, só complicação. Então, em virtude do pecado, a gente vê essa situação aí. Mas a política jamais foi, vamos falar do mal, do diabo, de forma nenhuma. Agora é óbvio que os maus entraram lá e uma frase eu não esqueço, não lembro bem dela, talvez você lembre para me ajudar aí, que sobre alguém falou que quando alguma coisa assim, que os bons se escondem os maus, né? Tem uma frase, coisa. Diz que é do Luther King, né? Sobre o silêncio dos bons, né? Isso. Alguma coisa nesse sentido. Isso. Então, se eu sou bom, se eu me sinto que sou bom e posso fazer o bem para a comunidade, e porque lá a política é suja, eu não vou entrar. Aí você vai deixar o quê? Para qualquer um que quiser. Aí os maus, como sabe que lá é um caminho que abre muitas portas, porque o poder está lá, o poder humano está lá. Tem gente, pastor, que é rico que não tem mais aonde juntar dinheiro. Mas sabe o que ele quer ser? Um prefeito. Ele quer o poder. Não é o dinheiro, é o poder. Não, né? mas ele tem dinheiro. Mas não tem poder. Ele tem empresas.
Nós sabemos disso. Vamos citar 1 milhão, não vamos citar nome de ninguém. Sim. Mas a pessoa é rico que não tem para pôr dinheiro. Não, ele quer ser prefeito, ele quer ser governador, ele quer ser presidente, ele quer ser isso. Por quê? Porque a política, você fala de poder, fala de governar, isso. Portas maiores se abrem. Então, o poder, quem é o poder maior? Não é de Deus? O governo maior não é o de Deus? Então, Deus deu aos homens essa condição também de governar, como deu a Adão e Eva, e depois os homens, cada um tem a sua situação de poder governar. E aí, quando tem a questão de eleição, aí um cristão vai abrir mão de, se ele crê em Deus, se ele é cristão, ele vai abrir mão do seu caráter. Você acredita na Bíblia? Você vai ver exemplos de homens aqui e mulheres que governaram de forma maravilhosa sobre a orientação de Deus. Aí você vai falar assim, é do diabo. E você vai entregar para o diabo uma coisa que não é dele? Complicado. Agora eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. Ainda é polêmico, né? Um pastor pode se candidatar à política? Eu já vou dar. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem: ou ele é pastor, ou ele é vereador, ou ele é pastor, ou ele é deputado, ou ele tem que ser um ou outro, não dá para ser os dois. Tá, eu vou responder. É simples a resposta. Sim. Tá, eu sou pastor, certo? Qual a minha função? Pastor é apacentar, é cuidar de seres humanos. É uma questão aí, eu sou pastor de quem? Aí você é pastor lá de uma igreja de 100 pessoas, 80, 500, 1000 pessoas, tem muitas pessoas lá, você apacenta aquelas pessoas. Aí você acha que você apacenta só aquelas pessoas? Quer dizer que quem está lá fora não precisa de você, não? Quer dizer que é só você que está lá dentro da igreja que precisa de ajuda e de apoio? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus foi lá buscar os perdidos, inclusive ele foi muito criticado por isso, e ele falou, eu vim buscar os perdidos. Jesus é o pastor, aquele pastor dos pastores, quem é Jesus? E ele ia atrás dos perdidos, ele ia atrás daqueles que precisavam dele. Então o pastor, ele tem uma visão ampla da sua cidade, do seu bairro, de trabalhar com todos os seres humanos. E outra, um pastor, ele pode ser pastor e pode ser advogado, ele pode ser empresário. Ele pode, e principalmente agora nesses tempos, viu, pastor Adriano? Porque a maioria, talvez, pastor Adriano, a maioria dos pastores hoje não tem mais condição de viver só do ministério. Houve uma época que as igrejas, né, elas tinham certa condição de estar salariando, e a própria igreja exigia, não deixava o pastor. Eu sou dessa época que o pastor, né, eu estou ficando um pouco velhinho já, o pastor só podia ser pastor da igreja, não podia ter outra função. E a igreja, outra profissão, falava para o pastor, nós vamos te bancar. Uhum. Aí a igreja fazia um salário específico e você não vai trabalhar em outra coisa. Só que estão vivendo uma realidade que não tem como a maioria das igrejas fazer isso mais. Aí o que o pastor, a igreja está liberando, o pastor então, ele hoje é um profissional liberal, ele tem suas funções, então ele é pastor, tem a sua função pastoral, mas ele não deixa de ser pastor quando ele vai para os Minas, ele não deixa de ser pastor quando ele vai para outros lugares. Aí a política é o quê? A política é uma função que a pessoa, inclusive, a pessoa pode ser padeiro 100 anos. Não, 100 não, vamos dizer que seja 60 anos padeiro. Mas pastor, ele vai morrer pastor. E pastor, ele vai ser pastor a vida inteira. Aonde ele for, ele vai continuar sendo pastor. Porque se o cara está lá na Uzi Minas, o cara pede oração, ele não vai orar não, pastor? Aí se o cara está no Congresso, ele é um pastor, ele é deputado federal. Aí o pastor, eleito deputado federal, o que ele vai fazer lá? Ele vai defender a palavra de Deus e vai orar, expulsar os demônios dos endemoniados. Mas é verdade, está cheio de demônio lá, então vou expulsar esses demônios daqui. Aqui chega um pastor eleito vereador aqui em Patinga, aí a Câmara é cheia de demônio, vou expulsar os demônios. Não, mas... Então, essa conversa que pastor não pode ser candidato, pode ser político, me desculpa quem pensa o contrário, eu te respeito, mas se você avaliar bem, se você pensar direitinho, você ler a Bíblia mais um pouco, sabe, pastor Adriano,
Eu estou terminando agora de ler a Bíblia quase 40 vezes. Ler e estudar a palavra de Deus. Cada vez que eu leio a palavra, pastor Adriano, eu entendo mais que nós, seres humanos, enquanto nós estivermos no último respiro aqui dessa terra, você pode ser açougueiro, cristão ou pastor. Você pode ser pastor, cristão e pode ser um empresário. Você pode ser cristão, pastor e pode ser também um eleito. Se as pessoas confiarem em você para um cargo eletivo, a cidade está te confiando. Por que não? Agora, óbvio que se a pessoa se corromper, ou se ele se deixou errar lá, assim como ele pode em qualquer outra função ser errado, também na política ele vai poder errar. Mas se ele errar, aí já é uma questão de caráter, aí já é uma outra questão. Aí o nome do pastor aparece primeiro, né? Não vai nem aparecer o político, né? Não. O pastor fulano de tal envolveu-se com corrupção. Vamos dizer assim, se um pastor se candidatar, aí é óbvio que ele vai ser muito mais olhado do que os outros. A responsabilidade talvez dobre da responsabilidade de um pastor. Uhum. Você como coordenador político, uma vez eu ouvi uma frase falando assim que a política é uma máquina de moer reputações. Isso é verdade, não é verdade? Bom, eu respondo a seguinte questão. Eu tinha negócio de uns 14 anos de idade, mais ou menos, 13, 14, lá em Governador Valadares, que eu sou de Valadares. Aí, pastor Adriano, eu tinha só 2 partidos no Brasil, né? Eu tinha Arena e MDB, esse é um negócio assim que eu não lembro direitinho, mas é um negócio assim. Só tinha 2... Não tinha nascido. Não tinha nascido ainda. Aqui não tinha nascido aqui, rapaz. Fala. Tá bom. Mas o pessoal mais velhinho aí vai lembrar. Tinha só 2 partidos do Brasil. E ali naquela batalha de eleição em Valadares, eu tomei partido por um lado. E comecei a torcer assim do nada, gostar e acompanhar no rádio e tal, e o cara que era candidato a prefeito e tal. E aquilo começou a entrar assim dentro de mim, assim, aquele negócio assim, sem influência de ninguém, eu mesmo olhando a situação. Depois, quando eu fiz 20 anos de idade, o Tancredo Neves, eu vou citar o nome dele, que já morreu, ele não vai pedir direito de autorais nem nada, mexer com a gente aqui, né? Tancredo Neves, faleci Tancredo Neves, e eu votei nele, e no dia da eleição, eu não tinha camisa do partido e nem tinha dinheiro para comprar. Aí eu peguei uma caneta Bic, essa caneta antiga, né? E uma camisa branca, e escrevi o número dele. E andei o dia inteiro com a camisa dele, fazer propaganda para ele. Ele nem sabe que o Nivaldo existiu, né, quando ele era vivo. Mas é uma coisa assim interessante, sabe, pastor, que foi nascendo, e aí depois as pessoas começaram a me procurar, e eu fui assim, entrando assim para apoiar um candidato, apoiar outro, envolvendo com as questões municipais. Fui lá em meu primeiro lugar, antes de Barra do Cuiaté. Ali a gente montou uma escolinha de alfabetização de adultos, de velhinhos. O prefeito de Conselheiro Pena me procura, manda me procurar para montar uma escola, né, normal. Passamos alunos para lá, depois fui para Dom Cavate, pastor Egre Batista Calvário. Chegou lá, assim, a cidade tinha muitas coisas acontecendo. Eu entrei naqueles movimentos da cidade lá, é uma cidade pequena. E aí, quando eu mudo, venho para Ipatinga, eu sou procurado, sabe para quê? Para ser o próximo candidato a prefeito da cidade, se eu ficasse. Eu falei, não, Deus me mandou para Ipatinga, eu tenho que obedecer a Deus, e eu vim para Ipatinga. Mas lá também as coisas, eu cheguei a ter 5 vereadores na igreja, acredita? Lá em Dom Cavate. Sim. Era 9 vereadores, 5 eram da igreja. O pessoal brincava, você manda na cidade. Eu falei, não, rapaz, é os vereadores que eu vou para a igreja, não tem culpa não, eles estão querendo Jesus e tal. Então aí, pastor, chega em Ipatinga, 38 anos de Ipatinga. Aí a coisa aqui fluiu de uma certa forma, que eu trabalhei diretamente em 5 campanhas para prefeito dessa cidade de Ipatinga. Ganhamos 3 eleições e perdemos 2. E é uma coisa que eu já me questionei há muitos anos atrás, hoje não questiono mais não. Por que creio que Deus me deu uma habilidade para lidar com esse negócio de montar a campanha e um candidato ser eleito e tal. E eu lido com isso há tantos anos.
E eu vi muito dinheiro, vi corrupção, vi negociatas, mas nunca entrei em nenhuma delas. Esses tantos anos aqui em Ipatinga, moro aqui e muita gente me conhece da área política. Acho que quase todos os políticos de Ipatinga me conhecem, quase todos os partidos, mas, graças a Deus, o número não foi manchado. Como é que você explica isso? Você lida numa coisa que tem coisa errada, mas você não entra na coisa errada. Então, para você, política não mói reputação, não destrói a reputação. Só se a pessoa já não tiver reputação, né? Porque se ele tem uma reputação, ele vai continuar com a boa reputação. Entendi. Hoje a gente tem grupos religiosos, vamos falar assim, denominações que às vezes lançam os seus candidatos, né? Grupos religiosos. Como é que eu falo? O candidato ele faz parte daquele nicho ali, sim, né? Sim. Como que o líder político deve fazer para representar? Porque quando ele é eleito, ele não vai legislar somente em favor do seu nicho, né? Como que deve ser isso? Assim, eu já fiz a pergunta dando a minha opinião, né? Bom, aí nós temos uma questão seguinte. Aquele grupo que está lançando determinada pessoa, um grupo religioso, né? Pergunta. Sim, né? No caso aí o grupo religioso. O grupo religioso está lançando determinado candidato. Vamos falar denominacional. Denominacional. Pronto. Bom, uma coisa é se levantar, achar-se no direito, que todos têm direito de votar. Sim. E ser votado. É um direito. Sim. Se é um direito, pastor, a pessoa tem direito de usar ou não usar, certo? Direito. Uhum. Então, aí o que acontece? Aquela organização tem direito de lançar um nome. Tem direito, lançou um nome. E porque é mais assim, homogêneo de uma certa forma, tem condição, tem capilaridade, tem organização para fazer um candidato, se conseguir eleger alguém, ok, bom, conseguiu eleger. Agora, aí já estamos falando de uma outra coisa. Agora, fazer disso para que aquela pessoa trabalhe exclusivamente para aquele grupo, aí eu creio que é fadado ao fracasso, porque a sociedade vai ver, e não é só aquelas pessoas que votaram, às vezes, naquele determinado candidato. Acho que o futuro não deve ser brilhante, não, pastor, porque as pessoas vão, fulano só trabalha para esse grupo. Passa os anos, a sociedade não vai gostar dessa situação. Uhum. Eu acredito que vai ser ruim. No primeiro momento vai dar certo. Agora, se unir para eleger alguém e depois tiver a ideia de que aquela pessoa trabalha para todos, porque a pessoa, por exemplo, o vereador de Ipatinga, ele é vereador da cidade de Ipatinga, né? Ele não é vereador do Ideal, do Bom Jardim, do Cariru, do Betânia. Claro que ele vai ter proximidade com as pessoas mais próximas dele, mas ele fechar os olhos para a cidade, para as questões da comunidade. A nossa cidade é grande, ao mesmo tempo é muito assim, tudo muito próximo aqui em Ipatinga, né? Isso. É tudo muito próximo aqui na nossa cidade de Ipatinga. Muito perto um do outro. É muito perto aqui um do outro. A gente está no centro, aí você vê uma pessoa do bairro você encontra. É uma cidade muito interessante a nossa Ipatinga, né? Isso. Então, um vereador aqui, por exemplo, né? Ele é o vereador da cidade. Então, um grupo religioso elegeu alguém, mas desculpa, ele não é só de vocês, ele é de toda a cidade. Uhum. Entendi. Como que um cristão pode equilibrar a sua lealdade a seus princípios religiosos com as suas responsabilidades cívicas como cidadão? Bom, é o seguinte, para equilibrar os princípios religiosos, eu vou voltar lá na palavra, ainda bem que eu trouxe a Bíblia, rapaz, eu fui um programa, não vai ler a Bíblia e pregar lá, né? É um programa de entrevista, um podcast, é uma coisa assim, bem mais aberta. Mas aí eu estava saindo e olhei minha Bíblia e eu senti no meu coração, leva a Bíblia. Isso. Aí já mostrei ela, acho que 2 vezes, eu vou mostrar mais, né? Mais uma vez. O cristão, pastor, ele pauta a vida dele na palavra. Então aí, tudo que ele fizer vai ter que continuar aqui na palavra de Deus. Então, aquilo que ele sair,
aquilo que ele sair, aí eu não estou jogando maldição em ninguém, eu não estou falando que... Não é nada disso, eu estou falando o seguinte, porque tudo tem as suas consequências. Tudo tem as suas consequências. Como que um cristão vai equilibrar seus princípios religiosos com as suas responsabilidades civis? Eu lembro de Jesus. Quiseram pegar Jesus, fizeram uma pegadinha com Jesus. Sim. Aí Jesus foi e falou, me dá uma moeda aí. Né? Levaram a moeda para ele e falou, olha... É lícito pagar o imposto, né, ao César. Ué, mas isso é o quê? É governo, é um dever cívico. Humano. É um dever cívico, um dever cívico. E o dever religioso? Eu não tenho que pagar imposto, tem que fazer nada. Jesus... mas Jesus é sábio. Sabedoria do alto. Me dá uma moeda aí. Ele pegou a moeda. Tem dois lados, né? Aí tem um lado lá que está o César. Falou, dá a César que é a César e Deus que é de Deus. Que resposta sábia. Então tem a questão que é do governo e tem a questão que é de Deus. Então cada coisa dentro da sua área, respeitando os seus limites, dá para conciliar as coisas. Um exemplo, eu vou usar o casamento aqui como exemplo. Um homem é homem, a mulher é mulher. Concepção de um casamento entre homem e mulher, certo? Sim. Homem é totalmente diferente da mulher. Como é que eles vivem juntos? Eles vivem juntos porque cada um tem a sua função. Se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Papel. Se o cristão fizer a parte de cristão e as responsabilidades dele, civil, né, como cidadão, como questão, se ele fizer a parte dele lá que ele tem que fazer, vai dar certo. Ele é fiel às duas partes, a parte religiosa, a parte cristã, mas é fiel também às suas responsabilidades cívicas. As duas coisas andam juntas, né? Ok. Ou podem andar juntas, né? Sim. Podem andar juntas. Podem andar juntas. Então tá. Pastor, como que você enxerga o papel da igreja e das instituições religiosas na formação de políticas públicas e na promoção do bem-estar social? Boa pergunta, pastor. Eu me lembro, há 30 anos atrás, muita gente não tinha nem nascido que assistindo esse podcast ou vai assistir, né? Eu vou te falar o seguinte... E muito mais de 30 anos, quase 40 anos atrás, nós estávamos na nossa igreja lá no bairro Ideal, lugar alugado, uma congregação ainda da primeira igreja lá do centro, a igreja batista, foi o pastor Ari, era o pastor da igreja, e aí nos procuraram, pastor, por duas razões. Primeiro, o governo estava distribuindo uns benefícios para a comunidade pobre do bairro Esperança, e ali também alguém do Ideal. E procurou e achou a nossa igreja. Falou, podemos usar aqui para fazer toda essa distribuição, e veio aquele povo pobre do Esperança, do Bom Jardim, que na época necessitado, ia da nossa igreja. O governo, não era nós, o governo, pessoas do governo vinham, usaram o templo, né? Usava o templo para distribuir toda a estrutura. Aí depois, isso foi, as pessoas ficam sabendo e tal, fomos procurados pelo governo do estado de Minas Gerais, a secretaria, a superintendência, nos procurou o seguinte, porque a escola municipal iria ser no bairro Ideal, a escola estadual, aliás, a Maranari, mas não tinha lugar para fazer matrícula, porque era um bairro totalmente residencial, e fazer na casa dos outros não dava. Sim. Então eu tinha que fazer as matrículas, né? Aonde foi feito? Na Missão Renascer, Igreja Batista Missão Renascer. Abrimos o salão, o amplo, era um salão grande lá, e aí foi feito todo aquele procedimento, o governo veio, fez ali todo o seu procedimento, e ali a escola estadual está lá hoje. Você vê que a igreja, ela é aberta à comunidade. Ela tem que ser, né? Uai, senão não funciona. Lá no nosso bairro, né, o Ideal, acontece muitas pessoas morrem lá, não é de igreja nenhuma, chega lá, ô pastor, eu posso fazer o evento aí, o velório? Aí eu só faço um pedido, eu posso pregar? Aí eles...
Eu posso fazer o ofício fúnebre? Eles podem. Aí, entendeu? Aí eles deixam eu ministrar, eu aproveito, né? E faço ali. E evangelizo as pessoas. E acontece, não que a gente quer que as pessoas morram, mas é lógico que morre muita gente. Do Covid, por exemplo, morreu tantas pessoas depois, e as pessoas procuram a gente. A igreja está lá, livre. A igreja não vai servir a comunidade? A igreja não vai ser bênção para a comunidade? Claro que sim, pastor. A igreja tem que estar aberta. Inclusive, como é que nós vamos ganhar as pessoas, pastor? Como com uma pessoa que não serve a Deus vai ser um cristão futuramente? Se eu, como cristão, vou fechar as portas. Tem muita gente que tem uma resistência à questão social, né, da igreja, né? E principalmente questão social relacionada com fazer convênio com prefeituras, com governo. Mas eu te citei a questão do leite, que tem a questão da escola existe, porque teve um lugar para fazer matrícula, e a igreja é formada de seres humanos, de pessoas, e tem gente que nós estamos conversando hoje que não é cristão, mas amanhã poderá ser um cristão. E você vai fechar a porta, independente que ele não seja cristão, mas você vai dar um bom testemunho de que a igreja está aqui para servir. Isso mesmo. Muito bom. Pastor, nosso tempo está acabando. Quais são as últimas palavras? Que recado você quer deixar para os nossos telespectadores, os nossos internautas? A todos os internautas, telespectadores, a TV Cultura. Não. A TV, não. TV Caravelas. Vinícius, depois você edita aí, tá bom? Edita aí. Ô Vinícius, você vai entender, porque você trabalhou comigo lá na TV Cultura, certo? Você vai... Pois é. Ó, Vinícius. Edita aí. O Vinícius trabalhou comigo lá na TV Cultura, eu tive o programa Renascer, na Vanguarda, Meditação da Noite, trabalhei no esporte lá com Fernando Rocha. Fizemos até novela de rádio, você acredita? Novela de rádio. Novela de rádio, você acredita? Meu Deus Aquela do céu. Em 1900 e era só áudio e os batuques, os efeitos sonoros. Tá entregando minha idade. Tá entregando a idade do Vinícius. Então a TV Caravelas, né? Isso, TV Caravelas. Nada contra... TV Cultura, mas é TV Caravelas. Então é o seguinte, eu quero agradecer de coração ao convite, o pastor Adriano Papa, se não me fode, Biden. Eu falei com a minha família que eu ia reunir com o Papa hoje, entendeu? Eu ia dar com o Papa. Certo. Então, eu fico muito feliz, espero que possa ter ajudado, esclarecido alguma coisa. Você pode até não concordar com o que eu falei, que é normal também, mas às vezes você ouve uma coisa que você não concorda, mas você vai meditando, você não é obrigado a concordar, mas pelo menos refletir, né? Pelo menos pensar um pouquinho e refletir, que é muito boa e nós conversarmos sobre esse assunto. O pior da vida, Deus nos deu a boca e 2 ouvidos, certo? Falar menos e ouvir mais. Quando você ouve, você tem condição de refletir, e talvez uma coisa hoje que você não aceita, amanhã você vai aceitar, se é para benefício de você e da sua família, da sua cidade, da sua comunidade. Muito obrigado, pastor Adriano Papa. Estou extremamente honrado de fazer parte hoje desse podcast, desse programa. Que bom. A gente agradece, né? E as portas da TV Caravelas estão abertas, tá, pastor? Nós vamos vir, você vai vir mais vezes aqui para a gente conversar Eu mais. até falei com você no início, antes de começar o programa, porque esse negócio de fazer assim, esses... né? Você gosta, ficar né? diante das câmeras, do microfone, esse negócio é o seguinte, porque a minha história é muito grandiosa, muito ligada a isso, né? E dá uma vontade de voltar a fazer, vai voltar. Porque é gostoso. O livro, né? Para quem não sabe, o pastor Nivaldo já tá. Como que tá o livro? Está nos finalmente, né? Uma edição. Um dos livros está com a escritora Rose, lá em São Paulo. O outro livro está com a doutora Tânia, em Vila Velha. E estamos, assim, vamos dizer assim, 99% pronto para a primeira edição sair, que são 2 livros aí que nós vamos estar lançando para a glória de Deus. Então tá. Então, na hora de lançar o livro, nós vamos conversar de novo aqui no programa Propósito de Vida. Eu também quero agradecer a audiência de todos vocês que assistiram o programa, tá bom? Deixar aí os seus comentários
E quero convidar vocês para a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente trazendo da palavra de Deus, do discipulado para o seu coração. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Tchau, Brasil, até a próxima semana, se Ele assim permitir.